O frio da noite úmida penetrava em meus ossos enquanto eu caminhava pela estrada escura e deserta. A única companhia era o som dos meus próprios passos e o farfalhar das folhas secas ao vento. A lua, escondida atrás de densas nuvens, oferecia pouca luz, apenas o suficiente para revelar as silhuetas das árvores que se contorciam como monstros ao meu redor. Um calafrio percorreu minha espinha, não apenas pelo frio, mas por um presságio sinistro que me consumia. A cada passo, a sensação de ser observado aumentava, como se olhos invisíveis estivessem me seguindo da escuridão. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas por sons estranhos e distantes, como sussurros e gemidos que pareciam vir do nada. De repente, um vulto se moveu na sombra à minha frente. O coração disparou no meu peito enquanto eu tentava discernir o que era. Uma coruja? Um animal selvagem? Mas algo me dizia que era algo muito mais sinistro. Congelei no lugar, com medo de me mover e chamar a atenção da criatura. O vulto se moveu novamente, mais perto dessa vez. Consegui distinguir uma forma humanoide, alta e magra, com braços longos e desproporcionais que se estendiam como galhos secos. Um terror indescritível tomou conta de mim. A criatura avançou, seus passos silenciosos e lentos, como se estivesse saboreando cada momento de meu medo. Eu tentava me mover, mas meus pés estavam paralisados de terror. Quando a criatura estava a apenas alguns metros de distância, pude ver seus olhos. Eram vermelhos como sangue, brilhando com uma maldade que eu nunca havia visto antes. Um grito gutural escapou de sua garganta, um som que gelou meu sangue até a última gota. Então, tudo ficou escuro. Acordei em um hospital, com o corpo dolorido e a mente atordoada. Os médicos me disseram que eu havia sido encontrado inconsciente na estrada, com feridas graves e sem memória do que havia acontecido. Os dias seguintes foram um pesadelo. As lembranças da criatura voltavam em flashes, me torturando em sonhos e pesadelos. O medo era constante, uma sombra que me acompanhava em cada momento. Nunca descobri o que era aquela criatura, ou o que ela queria comigo. Mas uma coisa eu sei, o terror que senti naquela noite jamais me abandonará. Até hoje, quando passo por uma estrada escura e deserta, o frio da noite me faz lembrar daquela noite terrível. E, no fundo da minha alma, ainda posso sentir os olhos vermelhos da criatura me observando da escuridão. O tempo passou, mas o trauma daquela noite se agarrou a mim como um parasita. A terapia ajudou a lidar com o terror, mas os pesadelos continuaram, vívidos e perturbadores. Sempre o mesmo, na estrada escura, a criatura e seus olhos malignos. Um dia, enquanto folheava um livro antigo na biblioteca local, tropecei em uma gravura que fez meu sangue gelar. Era uma imagem grotesca, retratando uma criatura esquelética com membros esticados e olhos que brilharam na página como brasas. Abaixo, em letras ilegíveis, o título, Os Devoradores de Almas. Tomado por um calafrio, continuei lendo. O texto descrevia seres antigos, entidades que se alimentavam do medo e das almas perdidas. Eram atraídos pela escuridão e pelo desespero, capazes de se contorcer e esticar seus corpos medonhos para alcançar suas vítimas. Um parágrafo específico fez meu estômago revirar. Devoradores de almas deixam uma marca inconfundível em suas vítimas, uma marca que não se manifesta fisicamente, mas infecta a própria essência de uma pessoa. Um medo paralisante me dominou. A marca. E se as feridas inexplicáveis do meu corpo não fossem apenas consequências do ataque, mas um sinal? Procurei o único especialista em ocultismo que a cidade tinha, um velho recluso que vivia em uma cabana na floresta. Ele me recebeu com um olhar penetrante, após ouvir meu relato, me olhou com uma mistura de pena e medo. A marca é real, ele disse com voz rouca. Você está ligado a ela. Se a criatura não consumiu sua alma naquela noite, ela vai tentar de novo. Ele me contou sobre um ritual antigo, capaz de repelir a entidade, mas que exigia um ingrediente terrível, o medo de outra pessoa. O medo puro, cru e inquestionável. E esse medo só podia ser colhido em um lugar, o cemitério das sombras, um local maldito onde almas penadas vagavam. Sabia que era loucura, mas o medo de reviver aquela noite e a certeza de que a criatura voltaria eram ainda piores.
com o coração pesado, aceitei a missão. A escuridão do cemitério das sombras me abraçou como um sudário gelado. O ar pesado cheirava a terra podre e decomposição. Sussurros invisíveis pairavam ao meu redor, ecos das almas perdidas que vagavam pela eternidade. Encontrei a sepultura mais antiga, a lápide coberta por musgo, seguindo as instruções do velho. Com o punhal enferrujado que ele me forneceu, abri a tumba. Um fedor insuportável me atingiu, mas continuei, cavando a terra fria até alcançar o caixão apodrecido. Forcei a tampa e no interior, vi um crânio amarelado, com buracos negros onde deveriam estar os olhos. O velho me alertara: capture o medo quando ele te encarar. Respirei fundo e sussurrei uma palavra de poder que ele me ensinara. O crânio tremeu, as órbitas vazias se tornando poços de escuridão pura. De dentro, um grito agudo e ensurdecedor irrompeu, um som carregado de um terror paralisante. Instintivamente, apontei o punhal para o crânio e capturei o grito com a ponta da lâmina. Um arrepio demoníaco percorreu meu corpo, e a escuridão do cemitério pareceu se intensificar. Corri de volta para a cabana do velho, o punhal latejando em minha mão como um coração negro. Ele realizou o ritual, banhando a lâmina em runas sangrentas, imbuindo-a do medo capturado. Agora, você pode enfrentar a criatura, disse ele, sua voz fraca. Voltei para a estrada deserta onde tudo começou. Fechei os olhos e me concentrei no terror aprisionado na lâmina. A noite explodiu em um caos de sons e sombras. A criatura surgiu, mais grotesca do que em minhas memórias. Ergui o punjal, o medo capturado pulsando com uma luz maleável. A criatura recuou, seu chiado gutural soando como puro terror. Investi, a lâmina cantando no ar, e a golpeei no centro do peito. Um grito ensurdecedor cortou a noite. A criatura se dissolveu em uma névoa negra que foi sugada para a lâmina. O silêncio retornou, pesado e opressor. Olhei para o punhal. A luz se apagou, substituída por uma mancha negra que crescia lentamente. Um tremor me percorreu. Não havia derrotado a criatura, apenas aprisionara com o medo de outra. E agora, o medo dentro da lâmina pulsava com um ritmo familiar, um ritmo que ecoava em perfeita sincronia com as batidas do meu próprio coração.